Olá a todos, então estamos na nossa aula número 8. Vocês já me conhecem, sou a professora Rosa Chiesa, professora de Economia da URGS, e essa aula 8, que está no módulo 3, Gasto Público e Orçamento, eu e o professor Diogo estamos dividindo-a, e essa é a minha aula sobre Lei de Responsabilidade Fiscal, Vocês já assistiram às aulas anteriores, sobre a classificação do gasto, sobre as etapas da despesa pública, sobre o que é o orçamento público, E então vocês vão agora comigo assistir 3 grandes tópicos: a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Emenda Constitucional do Gasto e os mitos da austeridade, onde eu falei já numa outra aula que eu fiz para a aula 7, Transparência e Controle Social, que na educação fiscal também tem como proposta, segundo a Germana Belchior, propor e ressignificar conceitos, e nós vamos ressignificar muitos conceitos sobre o tema da austeridade, sobre tudo que ele é vendido, divulgado, com uma única visão, que tem um interesse político e que é equivocado, segundo uma grande parte da literatura de economia. Então, o nosso vídeo primeiro é sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou abordar com vocês o histórico, quando que a Lei de Responsabilidade foi criada, no ano 2000, a Lei Complementar 101, qual era o objetivo, o que estava acontecendo no mundo, de certa maneira, com o contexto, objetivos, e o que a lei estabelece como limites de gestão fiscal. Lá na aula que eu gravei sobre a transparência e controle social, eu falei para vocês que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao tratar do capítulo sobre transparência, ela exige que os entes públicos, União, Estados e municípios, divulguem os relatórios de gestão orçamentária e os relatórios de gestão fiscal. O relatório de gestão fiscal são aqueles limites sempre, o numerador é gasto de pessoal, dívida, endividamento, e o denominador é o conceito de receita corrente líquida. E gestão orçamentária são os indicadores da execução do gasto, conforme o professor Diogo colocou, se é o gasto segundo a classificação institucional, se é o gasto segundo a classificação funcional, se é educação, se é saúde, se é assistência social. É muito importante saber esses conceitos básicos em contas públicas para poder acessar as plataformas e compreender o que está sendo dito em relação àquela temática. E aí depois no vídeo 2, então eu vou tratar da Lei de Responsabilidade Fiscal e a limitação de empenho no artigo 9, e o tema da receita, que são 2 artigos, o 11 e o 14 dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, que infelizmente até hoje eles não são cumpridos e não há nenhum normativo, nenhum regramento, nenhum limite de gestão fiscal em relação ao tema da receita. E depois mostrar um pouco os resultados, isso aqui foi minha tese de doutorado defendida em 2008, os resultados da lei de alguns resultados da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre as contas dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando ela foi aprovada em 2000, ela tinha, na verdade, ela foi aprovada num contexto de concepção de Estado mínimo, lembrando sempre, fazendo referência às falas que vocês tiveram lá na aula com o professor Dão, daquela linha lá entre serviço público e serviço privado, ofertado pelo setor público ou pelo setor privado. E a LRF, então, ela nasceu num contexto do consenso de Washington. O que é o consenso de Washington? Esse nome ele foi cunhado por um economista,
a uma reunião que teve em Washington, entre a Thatcher e o Reagan, onde definiu-se quais as políticas econômicas que os países endividados com FMI deveriam adotar, dentre as quais a austeridade. Veja que nós estamos em 2021, nós temos 21 anos de austeridade, depois a gente vai discutir, né, se a corte de gastos na crise ou na ascensão se faz diferença, lá na outra aula. Então, em 1998, 10 anos após a Constituição Brasileira, né, o Poder Executivo, né, o Legislativo, na verdade, o Congresso Nacional, deu um prazo de 6 meses porque o governo federal, o Executivo, enviasse uma proposta de reforma, uma proposta de lei de responsabilidade fiscal, regulamentando o artigo da Constituição de 1988, né, que tratava da necessidade, o artigo 163, que tratava da necessidade de se ter uma lei complementar definindo princípios norteadores de finanças públicas. E toda a literatura vai dizer que era necessário, né, aprovar uma lei de responsabilidade fiscal aqui em 2000, porque imagina vocês a razão dívida total PIB em 1994 estava em 23% e no ano 2000, 6 anos depois, né, que o primeiro ano, o Fernando Henrique aqui, né, começa em 95 e em 2000, no segundo governo, tinha mais do que duplicado. Então, vejo que todas essas leis, essas normas, como a gente vai ver a lei de responsabilidade fiscal, a emenda do teto dos gastos, vão sempre tem uma preocupação em manter o que eles chamam de dívida pública prudente. Mas vocês vão ver que não existe na teoria econômica uma teoria que diga, olha, não pode ser mais de 100, nem de 80, nem do PIB. Hoje, por exemplo, nós temos o Japão, a razão dívida PIB está mais de 200%, os Estados Unidos é mais de 100 também, né? Mas vocês terão uma aula, a aula 9, que trata da questão da dívida pública. Esse é mais um argumento utilizado, né, para reduzir o tamanho do Estado. Até porque se cortar gastos, a razão dívida PIB vai crescer ou vai diminuir? Porque nós estamos falando de um numerador, que é a dívida, e um denominador, que é o PIB. Se esse corte de gastos, por exemplo, ele reduzir o nível de atividade econômica, o PIB cai, a dívida se mantém constante e a razão vai crescer. Então, isso é bem importante quando nós estamos analisando duas variáveis, né? O numerador, né? No caso aqui a dívida, e o denominador, o PIB. Então, esse era o contexto nacional, onde a LRF foi adotada, e obviamente que o contexto internacional é esse que eu falei para vocês. Consenso de Washington, e aí não é só o Brasil que adota a lei de responsabilidade fiscal, vários países da América Latina adotaram, né? O Brasil, a Argentina adotou apenas para a União, já o Brasil nós adotamos para as 3 esferas, União, Estados e Municípios. Nos Estados Unidos, obviamente, como lá existe uma federação diferente, o Pacto Federativo, lá alguns estados têm limite de dívida, outros não, assim como vocês devem ter acompanhado as eleições presidenciais que ocorreram recentemente, né? O Pacto Federativo, as relações federativas lá são muito distintas, tanto é que alguns têm pena de morte, outros não. Então, é um outro tipo de concepção federativa, ok? O modelo norte-americano comparado com o nosso modelo de federação, União, Estados e Municípios, com a distribuição de competências. Então, esse modelo, esse consenso, entre aspas, né, ele tem como princípios, como objetivos, então, disciplina fiscal, ou seja, corte de gastos, cujo objetivo é reduzir o tamanho do Estado, porque havia uma concepção na literatura econômica que o desequilíbrio fiscal era decorrente do excesso de gastos. Então, tem como objetivo, né, impor corte de gastos para reduzir o tamanho do Estado, e vem um conjunto de outras medidas de liberalização financeira, comercial e assim por diante. E daqui é muito importante porque todas as medidas, quando nós temos
a adoção da política fiscal, né? Um braço que é o tributo, que vocês assistiram todas as aulas, da aula 1 à aula 6, tratou-se de Estado e tributação. A aula 7, transparência e controle social, e agora nós estamos na aula 8, que é gastos. E, portanto, é o outro braço desse Estado. Né? E o que é interessante aqui é que, se nós formos olhar nessa concepção de Estado neoliberal que começa no Brasil e no mundo desde os anos 90, mas que já no Brasil começa com o Collor em 1990, quando vem essa onda, esse conjunto de ideias para o Brasil, nós conseguimos, inclusive, né, o professor Wunderlich falou isso na aula sobre imposto de renda, nós tínhamos uma tabela do imposto de renda na Constituição de 1988 de 11 faixas, né? E a alíquota mais alta era em torno de 45%, né? Se eu não estou equivocada agora. E o que vai acontecer logo 2 anos depois da Constituição de 88, a partir de 1990, o Brasil já começa a ouvir o que vem de fora pelo consenso de Washington e vai reduzir, né, a tabela do imposto de renda da pessoa física no menor número de faixas, reduz as alíquotas, que nós chegamos em 2008, um imposto de renda com 2 faixas, se considerar a isenção seria 3, né? E a partir de 2009, 4 faixas, como é hoje, com alíquota muito mais baixa, ou seja, 27,5%. Aqui, ou seja, a visão de Estado mínimo, ela não é só pelo lado do gasto público, ela também é pela ótica da tributação. E nesse período, a concepção de tributação no mundo, né, nós não tratamos de teorias tributárias, mas a concepção era de que, a chamada teoria da tributação ótima, de que era necessário reduzir os impostos sobre os mais ricos, porque se tributasse os mais ricos, eles deixariam de investir. É uma tese que os próprios autores dessa tese, os teóricos da tributação ótima, reescrevem a tese, diz que não é verdade, isso não se verificou, e o resultado disso foi que não houve crescimento econômico, mas houve sim um aumento da concentração da desigualdade no topo. São autores de economia, Mirrlees, e depois o Thomas Piketty vai tratar da desigualdade, como nós falamos lá na aula, na palestra de lançamento do curso. Então, esse é o contexto internacional da adoção dessa mudança institucional representada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual é o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal? É aumentar o gasto em saúde? É aumentar o gasto em educação? É melhorar a qualidade de vida das pessoas? Não, é nada disso. O objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal é equilíbrio fiscal. É claro que o equilíbrio fiscal ele é obtido tanto pela elevação da receita ou pelo corte de gastos, né? Pelo manuseio da política fiscal, pela tributação e pelo gasto público, mas ela vem ao fim e ao cabo com o objetivo, todo normativo de gasto ele é determinado, tem as regras, ele é cumprido, os tribunais de contas exigem, né? Se um prefeito não cumprir as contas não são aprovadas. Agora, se ele descumprir o artigo 11 e o 14, que nós vamos ver no vídeo, nada acontece, ok? Então, o objetivo é redução do tamanho do Estado, não é melhorar, não é reduzir a mortalidade infantil, não é reduzir o analfabetismo, né? Não é, enfim, fortalecer o SUS, não é nada disso que está dito lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Okay? É o equilíbrio fiscal que tem como objetivo a redução do tamanho do Estado. E veja que isso vai acontecer no Brasil exatamente 12 anos, apenas 12 anos depois, nós termos aprovado a Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã e Democrática, Constituição Cidadã e Democrática, e que estabelece o Estado Social, que os países desenvolvidos, a Europa e outros países, até os Estados Unidos, vão fazer isso no pós-guerra. Nós fizemos tardiamente e já na década de 90 nós começamos a implementar a redução desse Estado Social. Primeiro reduzindo a arrecadação, né? Reduzindo aquela progressividade que tinha no imposto de renda da pessoa física, só para citar um exemplo, e na sequência fazendo corte de gastos desse Estado.
Ok? Então, muito importante que eu queria colocar para vocês e para refletir sobre isso é dizer que se a lei de responsabilidade fiscal tem como equilíbrio de gastos, eu queria dizer então que ela foi corte de gastos para obter equilíbrio, mas ela corta todo, ela estabelece o corte de todos os gastos? Não. Nós vamos ver que em vários normativos ela vai dizer que gasto com serviço da dívida, com juros, não há limite. Okay? Então, ela vai estabelecer limites com gasto com pessoal, com saúde, educação, professor, como vocês sabem, né, as atividades do Estado ainda são intensas, que acabou sendo saúde, educação e segurança, tendem a ser mais intensivas em força de trabalho. Vai estabelecer limite de dívida e endividamento, diz que tem que ter, quem estabelece os limites são as resoluções do Senado. Dívida é um conceito de estoque, endividamento é fluxo, né, o dia a dia, e outros conceitos aqui, como operação de crédito e financiamento. O que é importante é que é o seguinte, quando até a vigência do Estado mínimo, até a vigência do Estado neoliberal em 1990, o que era conceito de poupança pública? Eu me formei em economia em 1991 e eu aprendi no meu curso de economia que poupança pública era tudo que sobrava da arrecadação do Estado depois de ele ter feito as despesas correntes. Você já lembra do que é o conceito corrente. Depois de ter pago a merenda, a luz, o telefone, o salário, o concreto lá para fazer o capeamento, manutenção de vias, não abertura de novas vias, porque é despesa de capital. E tudo que sobrava era, então, a despesa de capital que era usada para fazer os investimentos. Construção de escolas, construção de hospitais, abertura de rodovias, investimento em ciência e tecnologia, tudo aquilo que o Estado brasileiro, de certa maneira, fez ao longo do seu século XX, dos anos 30, sobretudo até os anos 80. O que aconteceu a partir dos anos 1990, quando se tem aquela concepção de que é preciso de reduzir o tamanho do Estado, é preciso cortar gastos, é preciso obter o equilíbrio fiscal a qualquer custo? Poupança pública mudou de conceito. Vejo que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 29, ela vai trazer conceitos, o que é operação de crédito. É muito importante, porque foi com base nesse contexto que nós tivemos um processo de impeachment em 2016, caracterizado como um descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, um crime de responsabilidade fiscal, pelo uso do conceito operação de crédito. Mas há artigos que não são cumpridos e não há problema algum. Depende de quem comete o crime, e qual é a norma, qual é o conteúdo da lei que não pode ser descumprido. E aí, o que passa a ser conceito de poupança pública? Nessa concepção que está concebida a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, um pouquinho antes, talvez se comece em 1998, 99, no Brasil. Que agora a poupança pública tem que sobrar, é o conceito de superávit primário, que é a diferença de tudo que é arrecadado, a receita total em tributos menos os juros recebidos, o poder público também recebe juros, e a diferença entre os gastos, receita não financeira menos despesa não financeira. E para que serve esse superávit? Para pagar justamente os juros da dívida pública. Okay? Veja, os juros, porque não é importante pagar o principal, porque se pagar o principal, vai secar a fonte dos ganhos do setor financeiro, ou dos detentores dos títulos públicos. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela vai trazer normativos que vão flexibilizar quando ou seja, não há limite para gastos com juros. Com juros. Importante que se pague mais e mais juros para os detentores, para o setor financeiro, enfim, para os donos dos títulos. Mas não tem uma preocupação com o pagamento, vamos zerar a dívida. Não, porque se zerar a dívida, não é interessante para o credor. Ele precisa ter
É aquela concepção do agiota, a gente pode dizer. Ok? E isso está visível nas normas que a gente, né, já falei para vocês, e vamos seguir em frente. Então, o que a norma estabelece de limites da gestão fiscal? Então, tem limites para o gasto com o pessoal, né, tem limites com a dívida, tem o limite com o endividamento, mas não tem limite com o gasto com juros. O juros está liberado, tem que cortar pessoal, tem que cortar professores, tem que cortar luz, tem que cortar merenda. Vocês viram que esse ano o presidente do Brasil, ele vetou, né, derrubou o veto, inclusive, do Congresso Nacional para levar a proposta de gastos, né, ampliação de gastos que ia permitir acesso à internet aos jovens brasileiros que estão sem educação. O argumento, a austeridade fiscal. Então, vejam que educação não é prioridade. A prioridade é cumprir os limites, né, de gasto com pessoal, enfim, permitir que tenha corte de gastos e que se mantenha parte da receita para pagamento do superávit, obter superávit primário para pagamento dos juros. Então, despesas sim, tem que ter corte de limite de gasto com pessoal, mas não com a dívida e assim por diante, mas não com pagamento dos juros. O importante da lei de responsabilidade fiscal, eu já tratei todo lá do capítulo que ela traz sobre a transparência, mas é importante também dizer que os limites que ela traz, muitos deles já tinham sido estabelecidos, criados ao longo do tempo, né? Se tem algum servidor público que trabalha com orçamento público, sabe que antes da LRF tinha a Lei Camata 1 e 2 e assim por diante. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela avançou no sentido de definir o que é gasto com o pessoal. Ele está lá no artigo 18. Agora, é bem importante que vocês saibam que, apesar da norma estabelecer o que é gasto com o pessoal, nós vamos ver que, muitas vezes, nós vamos ver que esse cálculo ele não fecha. Né? A própria Secretaria do Tesouro Nacional encontrava um dado para o Estado do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Contas do Estado encontrava um outro percentual de gasto com o pessoal sobre a receita corrente líquida. Né? Que o mundo real, o papel, às vezes, ele não absorve todo o mundo real. E na lei estava previsto a criação de um conselho de gestão fiscal justamente para dirimir esses eventuais conflitos que pudesse ter. Okay? E que foi criado em 2019, né? O Conselho de Gestão Fiscal, a primeira parte, né, da norma foi aprovada. Se já foi regulamentado, acredito que não ainda, porque não encontrei hoje na minha pesquisa. Também, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai trazer o que é esse conceito de receita corrente líquida. Né? Veja que nós vamos ver depois, se não tem tributação sobre as grandes fortunas, a receita corrente líquida vai ser menor. Né? Se não tem a tributação sobre patrimônio, né, sobre as altas rendas, a receita corrente líquida vai ser menor, logo o gasto com saúde e educação terão que ser menores para poder cumprir a lei. Né? Se aumentar a renúncia de receita, a receita corrente líquida, esse conceito aqui, vai ser menor. Mas apesar de não ser cumprido o artigo 14, que a gente vai ver, que implica em redução da receita corrente líquida, nenhum Tribunal de Contas, até hoje, né, deixou de aprovar as contas do chefe do executivo em função disso. Ok? Então, é um conceito importante que está aqui, né, e que aqui também é importante dizer que nesse conceito se exclui a contribuição dos servidores para a Previdência, porque o recurso da Previdência deve ser reservado para o pagamento das aposentadorias no futuro e, portanto, não pode entrar no cálculo. Quais são os limites de gestão fiscal, com todo esse olhar crítico da LRF, que ela tem como objetivo, né, a austeridade fiscal? Vejo que já existiu o limite de 50% de gastos com o pessoal sobre a receita corrente líquida. Nós estamos falando de uma razão. Então, a União era 50% antes da LRF. O que mudou com a Lei de Responsabilidade Fiscal? Ela passou a definir os limites por poder. Né?
Então, antes da LRF, praticamente era a responsabilidade do executivo. Só o executivo tinha que cortar salários, né? O legislativo, o judiciário, o Ministério Público se sentiam, né, no direito de não precisar cumprir os limites de gastos. Então, a lei de responsabilidade fiscal vai trazer limites por poder. O limite é o mesmo que já vigorava. Da mesma forma nos municípios, né? Aliás, nos estados, né? O gasto com o pessoal sobre a receita corrente líquida ela não pode exceder 60%, né? Mas com distribuição de responsabilidades por poder, também nos estados e isso também nos municípios. A Lei Camata 1, a Lei Camata 2 já definia que o gasto com o pessoal nos municípios não poderia exceder 60% da receita corrente líquida, mas a LRF manteve o mesmo percentual, mas ela disse, olha, 54% do executivo e 6% das câmaras de vereadores. Agora, é importante também vocês observarem que é tão importante para a lei de responsabilidade fiscal o corte de gastos com o pessoal, apesar, né, do setor público ainda assim intensivo em trabalho, claro que ele vai usar tecnologia na segurança pública, na educação, na saúde, mas é intensivo em trabalho. Mas é tão importante cortar gastos nessas áreas essenciais, inclusive nessas áreas que atendem os direitos previstos lá no artigo 6º da Constituição de 88, que a norma, ela vai, né, a norma da Lei de Responsabilidade Fiscal, e eu coloquei aqui artigo 20, 22 e 59, né? Ela vai estabelecer, quando eu disse para vocês que o Poder Executivo, nos municípios, tá? Pegando o exemplo aqui, o Poder Executivo tem que gastar no máximo 54% da receita corrente líquida com o pessoal. O Legislativo, 6%. Mas ainda nós temos mais 2 limites, que significa dizer o seguinte, um limite prudencial, né? Ou seja, é uma sinaleira amarela, digamos assim, que é 95% de 54%, e depois tem um limite para emissão de alerta, que é 90% de 54%. Aqui, quando o município, né, ele está chegando, veja, ele não passou do vermelho ainda, a sinaleira está no amarelo, do verde para o amarelo, e ela já recebe, o prefeito já recebe um comunicado em meio eletrônico do Tribunal de Contas comunicando, opa, atenção, vai ser preciso fazer corte de gastos, né? Ou cortar hora extra, ou exonerar servidor, ou aumentar terceirizado. A terceirização não é considerada gasto com pessoal, nem os estagiários, né? Então, vejo que como é importante cortar gastos para a lei de responsabilidade fiscal. Então, e ela foi vendida no Brasil como se fosse assim, um acontecimento muito importante no Brasil, né? Ou seja, há uma concepção de redução do tamanho do Estado, né? Lá na aula sobre gastos públicos, que na minha aula introdutória, vocês assistiram que ao longo do tempo a razão gasto público PIB cresce no mundo, por aquelas várias razões que foram colocadas lá. Okay? Agora, o objetivo aqui é uma outra concepção de visão de Estado, que é a visão Estado-mina, a visão neoliberal, ela vai estabelecer freios e regras para isso, até porque tem um interesse do setor privado em entrar em determinados setores. Então, em cada um daqueles limites que eu falei para vocês, de 60% no município, 60% no estado, 60% na União, cada um dos poderes, na verdade, ele tem 3 limites. Aqui está explicado no caso dos municípios, e esses 3 limites, eles são como se fosse uma sinaleira, né? O limite para emissão de alerta, o limite prudencial, e quando o chefe do executivo vai recebendo, do legislativo também, informação de que, opa, tem que fazer cortes aqui, porque está extrapolando o limite. E aí, nesse quadro aqui, então, está a demonstração de todos os limites, né,
que eu falei para vocês, 50% na União, 60% nos estados, 60% nos municípios, né? Sendo que o executivo tem 54%, o legislativo 6%, mas tem o limite de alerta, que é 90% do limite máximo, né? 90% de 50%, que dá os 45%, e o 90% de 54%, que dá esses 48,60%. Seja o rigor com o cumprimento daquilo que é o corte de gasto público, que é um dos mecanismos mais importantes da redução do tamanho do Estado. Depois nós vamos ver, né, falar um pouco sobre a crise da Covid-19, 2020, 2021, e fazer uma reflexão, né, se é o corte de gastos, se é o excesso de gastos que provoca crise ou é o contrário, né? A crise de 2019, ela foi provocada pelo déficit público, né, pelo excesso de gastos, não foram os gastos, o aumento de gastos que foram necessários para enfrentar a crise. Ok, foi uma crise sanitária, não foi uma crise econômica. Sim, a crise de 2008 também foi uma crise do mercado financeiro, cuja solução foi aumento de gastos para socorrer o setor financeiro. Ok? Então, voltando para cá, a lei de responsabilidade fiscal, ela vai estabelecer, então, como despesa com pessoal, limites por poder, né? Vai estabelecer limites, já vedações, os municípios, né, os estados não vão receber transferências, determinadas transferências, se ultrapassar o 95% do limite. Tem um limite de alerta, ou seja, o chefe do executivo, do legislativo, do judiciário recebe uma comunicação dizendo que a sinaleira amarela está passando para o vermelho e tem que cortar gastos. E se caso o ente público, né, ele extrapolar aquele limite, ele tem um prazo de 2 quadrimestres para fazer o corte excedente, ou aumentar a receita, né, que é o denominador da razão gasto público, receita corrente líquida, ou exonerar os CCs, cortar a hora extra, enfim, fazer o corte de gastos. E, como eu já disse para vocês, tem que fazer a publicação, a transparência nos dados dessas informações todas, na audiência pública de gestão fiscal, que eu convidei vocês lá naquela aula, para que vocês participem, dessa aula, da audiência pública, que vai acontecer em setembro, no Brasil inteiro. Tanto a União, todos os estados, Distrito Federal e os 5.570 municípios precisam prestar contas. É tão importante isso que, se vocês pararem para pensar, cada um desses entes, 5.570 municípios, mais 26 estados, mais o Distrito Federal, cada um deles divulga um edital em 2 jornais de grande circulação. Então, façam um cálculo aí, 5.590 editais, multiplica por 2, vamos ter mais de 11 mil editais, pedacinhos de jornal comprado no Brasil. Quanto custa uma publicação de, sei lá, 2 centímetros? Isso é um gasto que é chamada publicidade legal. Ele é obrigado, o ente público é obrigado a fazer isso. Essa chamada publicidade legal, para que nós, cidadãos, tenhamos o direito de participar e tomamos o conhecimento de quando essas audiências públicas acontecem, ok? Então, refaço o convite, esses limites de gestão fiscal também vão aparecer na audiência pública, vão aparecer os dados de tributação que vocês aprenderam até agora nessa disciplina, e lá também, nessa disciplina não, nesse curso de educação fiscal, e lá também, nessa audiência pública, será apresentado, os relatórios resumidos de gestão e de execução orçamentária. Execução orçamentária, todos aqueles conceitos trabalhados nas aulas com o professor Diogo, e de gestão fiscal, a razão sempre entre 2 indicadores, que é o que nós estamos falando aqui: gasto pessoal com receita corrente líquida, gasto a dívida com a receita corrente líquida, e assim sucessivamente.
ok? Então, uma outra questão, né? Tem uma discussão, esse limite de gasto com pessoal, né? Todo mundo sabe, eu fiz a minha tese de doutorado nos municípios do Rio Grande do Sul, há uma maquiagem de dados, né? Quando o gasto com pessoal começa a ser descumprido e o cobertor é curto, como a gente diz, acaba que não se faz mais concurso para servidor de nível médio, aumenta o número de estagiários, aumenta o número de terceirizados, inclusive a terceirização de serviços fins foi aprovada em 2018, lembra o que está acontecendo no Ministério da Saúde, né? Um determinado setor lá que é feito por uma empresa terceirizada, né? Serviço fim, né? E todos os mecanismos que foram criados, né? Para cumprir a lei. Não tem um estudo, se alguns de vocês conhecem, por favor, nós vamos ter uma aula síncrona, tem meu e-mail aí, vocês me encaminham, que mostra que a merenda, que é a terceirização da merenda escolar, o setor privado é mais eficiente ou qualquer outro serviço, né? Terceirizado, ele é mais eficiente que o setor público. Claro que daí nós vamos ter que definir o que é eficiência, né? O custo mensal, custo de longo prazo, porque nós temos muitos casos, por exemplo, coleta do lixo em Porto Alegre, que é feito pela Cotravipa, Cooperativa de Trabalhadores, onde nós temos o maior índice, né, cujas remunerações são muito baixas, onde nós temos o maior índice de drogadição em Porto Alegre, e que são atendidos por toda uma rede do poder público, que devem ser atendidos. Mas vejam, na hora de fazer o cálculo do outro lado, o Estado gasta menos remunerando esse serviço, mas ele vai gastar no atendimento de políticas públicas para esses cidadãos que são, digamos assim, vivem essa realidade nesse setor, nessa oferta de serviço. Por que esse limite, da onde veio esse limite de 60% da gasto público sobre a receita corrente líquida? Qual é a origem desse limite? Esse dado, ele surgiu, né? Buscou-se a partir de uma análise de quanto que era mais ou menos o gasto com o pessoal sobre a receita, o faturamento, juntando o poder público, a administração direta e as estatais, né? No entanto, com as privatizações, né, até porque a empresa estatal ela não subordina a lei de responsabilidade fiscal, o que aconteceu? Se nós juntássemos, por exemplo, imagine quando nós usamos esse dado para uma estatal, uma Petrobras, vocês acham que o gasto com o pessoal da Petrobras ele 50%, 60% do seu faturamento? Não, é muitíssimo menos, né? Porque a atividade não é uma atividade intensiva em trabalho como é a saúde, educação e segurança. Então, antes, comparando as estatais, né, quando o Estado era, digamos assim, administração direta e grande número de estatais, dava mais ou menos 60%. E passou-se a usar esse número, 60%. Só que esse 60%, considerando as estatais, a média baixava. Tirando as estatais, o gasto pessoal na administração direta em função de ainda, né, ser ainda intensivo em trabalho, é muito maior do que 60%. E é por isso que tem artigos meus, a minha tese mostra isso, tem autores, tem o próprio ex-presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, mostra da maquiagem de dados e o aumento das outras despesas correntes, né? Olha, gasto pessoal está sendo cumprido, mas a conta outras despesas correntes, lembram lá da classificação por categoria econômica, pessoal, juros e outras despesas correntes, né? As outras despesas correntes crescem. No Brasil inteiro acontece isso. Cai o gasto com pessoal, cai juros, porque tanto juros quanto gasto com pessoal são despesas controladas, e aí aumenta enormemente as outras despesas correntes. Ao invés de ter um servidor público que faça análise da tributação aí do município de vocês, contrate-se uma consultoria por um preço 3 vezes mais alto, mas essa despesa ela não entra na conta pessoal, ela vai lá para as outras despesas correntes.
né? Então tem uma grande maquiagem, tem um certo uma auto-enganação, de certa maneira, ok? Então, o que isso mostra, a realidade mostra que esse limite aqui de gasto, ele é muito baixo. Deveria ser mais alto, né, porque ele levou em consideração as estatais que não têm, cujo gasto com o pessoal ele é relativamente, em relação à receita, menor, mas baixou a média, como eu expliquei para vocês. Também é importante mostrar para vocês, né, que a lei de responsabilidade fiscal ela vai trazer conceitos, né, o professor Robert vai dar a aula 9, né, conceito de dívida, mas eu queria só falar para vocês que hoje no Brasil esse conceito aqui é muito importante, dívida pública mobiliária, que é fruto da emissão de títulos, é um conceito, né, e também dizer que quando a gente... é muito importante quando vocês leem as contas hoje, as notícias, a dívida pública no Brasil está 90% do PIB, mas essa dívida pública, né, vai ter uma aula específica para isso, ela é líquida ou ela é bruta? Então, vocês observem que quando é um governo que tem apoio da mídia, eles falam da dívida consolidada, que tem apoio, fala da dívida líquida, porque a dívida líquida sobre o PIB, o percentual é sempre menor. Quando é um governo que a mídia pretende derrubá-lo, ela vai divulgar a razão dívida PIB, a dívida bruta, porque vai ser muito maior. Então, qual a diferença? A dívida líquida são tu desconta os haveres financeiros, aquilo que o Brasil tem em caixa, né? Aquilo que ele tem em dinheiro, ou se eu estou falando da dívida externa, é quanto nós devemos em dólares, menos todas as nossas reservas cambiais que estão lá no Banco Central. Então, é uma questão muito importante também sobre a dívida, ela vai trazer, a lei de responsabilidade fiscal diz que tem que ter limites, vocês sabem que o Senado Federal, né? Por que o Brasil ele é bicameral? Né? Tem a Câmara dos Deputados, tem o Senado. O que o Senado faz que nenhuma outra instituição faz? O Senado, por exemplo, faz todo o controle da dívida pública brasileira, interna e externa. Para o município de vocês fazerem uma operação de crédito externa, precisa da autorização do Senado, e há um controle sobre essas dívidas, né? E, então, a lei de responsabilidade fiscal diz que tem que ter esse limite, quem estabelece os limites é o Senado, vocês podem ver aqui que eu mostro a resolução do Senado, a resolução 40, e ela vai estabelecer que um município, vamos supor aqui tem um município de Bagé, né? O município lá tem uma receita corrente líquida de R$1 milhão. Quanto ele pode fazer de uma operação, ou melhor, quanto ele pode ter de dívida? Né? Se tem uma receita corrente líquida de R$1 milhão, ele pode ter uma dívida de 1.200.000, ou seja, 1,2 vezes a sua própria receita corrente líquida. Repetindo, quanto que é o tamanho da dívida do município de Bagé, se ele tem uma receita corrente líquida, né, de 1 milhão por ano. Ele vai poder ter 1.200.000 de dívida, ok? Então, para a União é 13,5, nunca foi aprovada, nós vamos já dizer por quê. O limite de dívida dos estados é 2 vezes a receita corrente líquida, os municípios é 120% da receita corrente líquida, 1,2 vezes. E lá atrás, né, em 2000, foi estabelecido um ano para esses entes, 15 anos para esses entes se ajustarem. Agora, em 2021, foi adotado mais um plano de recuperação fiscal, dando um prazo para os municípios, para os estados e municípios se adequarem novamente, ok? Então, veja que tinha um horizonte limitador de dívida e com um horizonte para fazer as adequações. É importante dizer que a LRF traz novos conceitos em contas públicas, inclusive ela vai dizer o que é uma operação de crédito, como eu já falei para vocês, está lá no artigo 29, tem outros conceitos que eu não coloquei aqui, porque mais é para exercer
controle social. O artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal é muito importante para o cidadão exercer, digamos assim, falar lá na audiência pública de gestão fiscal quando é ano eleitoral, né? Por exemplo, a audiência pública de gestão fiscal que teve em fevereiro deste ano, que estava prestando contas do ano passado, ela tinha que mostrar se os prefeitos que saíram, que deixaram os seus mandatos, né, se o empenho deles, né, os restos a pagar são as despesas empenhadas e não pagas. Vocês estão lembrados da aula do professor Diogo, que ele fala das etapas, né? A primeira etapa da despesa pública é empenho, a segunda etapa é liquidação, a terceira etapa é o pagamento. Então, restos a pagar são aquelas despesas que foram empenhadas e, porém, não pagas. Só que é aquele caso lá, né, para vedar que faça um grande contrato nos últimos 6 meses de governo, né? E aí contrata, empenha e deixa para o seu sucessor pagar. Então aqui tem um rigor, se tem despesas em 1 milhão de reais em despesas empenhadas e ainda não pagas, esse chefe do executivo vai ter que deixar esse 1 milhão em caixa, né? Como a gente viu, orçamento não é dinheiro, orçamento é representação de dinheiro, né? Tem orçamento e tem a questão orçamentária e a questão financeira. Em anos eleitorais, a questão orçamentária ela precisa fechar com a questão financeira, que é o caso dos restos a pagar. Despesa empenhada que não foi paga, tem que deixar o mesmo montante em dinheiro em caixa. Então, para encerrar, que já ficou muito longo esse vídeo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, eu queria mostrar aqui para vocês que ela tem como objetivo administrar os tributos, mas ela não tem como objetivo aumentar a arrecadação, nem fazer progressividade, né? Ela quer acompanhar o financeiro, administrar o pessoal para quê? Para atender saúde, educação? Não, ela quer administrar para cortar gastos, né, para ter o equilíbrio fiscal, descontrole das despesas públicas para obter o equilíbrio fiscal, obviamente que pode ter, né, é importante fazer o controle da despesa, e eu relato na minha tese várias experiências que ocorreram nos municípios e que, ao fim e ao cabo, contribuíram para melhorar a qualidade do gasto. Tem que examinar a execução das contas, da execução orçamentária, e esse aqui é o item mais importante da LRF, né, fomentar o controle social, por isso que tem aquela estímulo à participação do cidadão na elaboração do PPA, do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do próprio orçamento, a participação nas audiências públicas de gestão fiscal, que vocês vão participar em setembro, né? Mas tudo mais aqui tem como objetivo o equilíbrio fiscal, o corte de gastos, a redução do Estado na economia. Certo, gente? Então, e aí, na sequência, no vídeo 2 sobre a LRF, então nós vamos tratar de outros aspectos, né, que é aquilo que eu chamei de questões críticas, de como a Lei de Responsabilidade Fiscal foi sendo interpretada ao longo do tempo. E é aqui que nós temos que fazer controle social, né? Nós somos quase 600 alunos, e é aqui que nós temos que pressionar, né, os legislativos, os executivos, usar as leis de acesso à informação, o parlamento, e para pressionar sobre esses temas, né? Por que que a LRF ela é seletiva? Porque apenas o corte de gastos, os artigos que tratam do corte de gastos, há um rigor sobre a necessidade de cumprimento, inclusive o chefe do executivo que não cumprir tem a sua conta, as suas contas não são aprovadas, ele não pode mais concorrer. Todos estão cumprindo toda a LRF? Não. Então, nós vamos ver isso no próximo vídeo sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá bom? Até breve.